Olá, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, vamos começar? 2 Coríntios 6. Ajeitar aqui. Bom dia. 2 Coríntios 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, pois diz: eu ouvi o tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora que o tempo favorável é o agora. Eu li todo troncho, eu vou ler de novo. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora ficou certo. Sofrimentos de Paulo. Não damos motivos de escândalo a ninguém, nem circunstância alguma, para que o nosso ministério caia em descrédito. Ao contrário, como servos do Senhor, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, sofrimento, privação, tristeza, açoite, prisões, tumultos em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas da justiça, quer ataque, quer defesa. Por honra, por desonra, por difamação, por boa fama, por todos os enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de terem conhecido, morrendo, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos imitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como os meus filhos, abram também o coração para nós. Problemas da associação com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois não tem em comum a justiça e a maldade? Ou em comunhão terá, o que tem a ver a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia tem entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e com eles andarei. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Portanto, saiam do meio, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras. Eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão os meus filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu lhes sereis pais e vocês serão meus filhos e filhas. O texto começa com Paulo explicando pra gente sobre o que é receber em vão a graça de Deus. Existem muitas pessoas que recebem em vão a graça de Deus. Elas não se limitam, quer dizer, elas limitam o poder de Deus e elas não aceitam. Elas recebem a graça, elas dizem que crê, mas elas não fazem nada por aquilo ali. Elas fingem que creem. A palavra diz que o agora é o tempo favorável e hoje é o dia da salvação. Quando você desacredita, quando você não quer a palavra, quando você diz que quer e não quer, quando a sua boca diz uma coisa e o seu corpo diz outra, como se você não quisesse. Agora eu creio. Não, daqui a pouquinho eu não creio mais. Mais um pouquinho eu creio de novo. Deus não trabalha com o seu tempo e com o meu tempo. Deus trabalha com o tempo de Deus.
Ah, não, minha juventude está passando. Eu vou fazer do meu jeito. Então faz. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. Então faz. Só não coloca na conta de Deus. O que acontece? Por que o tempo de Deus parece ser tão longo? Por que as coisas de Deus assim demoram tanto para acontecer? Presta atenção. O príncipe deste século é Satanás, não é Deus. Deus é o dono do século. Mas o príncipe daqui nós estamos sendo subjugados pelo demônio. Quem nos oferece tudo a pronta hora é Satanás. Aqui nós teremos que conquistar as nossas bênçãos, conquistar as nossas vitórias. E existem muitas delas que só serão nos entregues no céu. O problema é que a gente quer viver tudo aqui na terra. Sabe quando você quer viver tudo na terra? Ah, não, eu quero viver tudo. Eu quero sentir todos os sabores, ir em todos os lugares, frequentar todos os ambientes, deitar em todas as camas que eu quiser deitar, ou o meu relacionamento tem que ser do jeito que eu quero, os meus filhos têm que ser do jeito que eu quero. Quem agiu assim foi Satanás. Quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, é idolatria. Eu vejo muitos casais se restaurando, graças a Deus. E quando um casal se restaura, as coisas ficam um pouco estranhas dentro de casa. A mulher às vezes acha que o homem vai chegar com um buquê de rosas todos os dias, que vai beijar os pés dela, que vai fazer ali uma coisinha, um escalda-pés, uma massagem, e ele vai ter uma linda noite de amor, amada da minha alma. As coisas não são assim. Na vida real e na prática as coisas não são assim. Isso não funciona. Isso não é vida real. Eu quero saber aonde estão as suas expectativas. Porque quando você está vivendo uma restauração, é com alguém de verdade. Se você está com medo, ele também tá. Se você está assustado, ele também tá. Se você está receoso, ele também tá. Se você está com o pé atrás, ele também tá. É isso que a gente não entende, não se coloca no lugar do outro. Quando a gente vive o dia da salvação, quando a gente vive o tempo favorável do Senhor, a gente entende que o Senhor não trabalha no nosso tempo. Não adianta, Deus não vai trabalhar no seu tempo. Ele não vai trabalhar no meu tempo. Se Deus não tiver para você algo para agora, não vai acontecer, porque se acontecer, ele sabe que você vai deixar escapar por entre os dedos. É por amor que Deus nos poupa. É por amor que Deus não concede o desejo do meu e do seu coração. Sabe? É por amor que a gente precisa se realinhar. A única coisa que Deus espera de mim e você é santidade. Mulher, eu não quero antecipar. Eu preciso antecipar, sabe? Parece que não acontece. Dá para antecipar? Olha só, dá. Israel fez uma viagem que era para durar 14 dias e durou 40 anos. A única coisa que Deus pediu de Israel foi santidade. A única coisa que Deus pediu de Israel foi que eles se realinhassem com a palavra dele. A única coisa que ele pediu de Israel foi a adoração. Como anda a qualidade da sua adoração? Não, então tá, eu vou ficar esse mês assim top na adoração e pronto. Mês que vem, como uma vara de simsalabim bim bim, eu vivo o tempo favorável e o socorro no dia da salvação. Não funciona assim. Não funciona assim. Existem camadas e camadas que o Senhor precisa arrancar de nós e do nosso coração. E isso só o tempo para nos convencer. Ai, bem que Deus podia fazer tudo de uma vez. Gente, eu também acho. Eu também acho que ele podia sentar, passar uma lista, a gente muda tudo e resolve tudo. Mas Deus não funciona assim. Deus, ele funciona por etapas, por camadas. Ele vai como um oleiro, ele vai te fazendo manualmente. Ali, quando você está quase pronto, ele fala, ai, não está perfeito. Quebra de novo o vaso. E aí você vai todo quebrado. E ele de novo vai fazendo, de novo vai fazendo.
De novo, vai te refazendo, te refazendo. Ali, quando ainda falta ali uns 20%, você fala, agora vai. Ele te quebra de novo. E ele vai te refazendo. Quantas vezes você suporta ser quebrada pela própria mão de Deus? Quantas vezes Deus pode te quebrar? O oleiro quem determina a perfeição do vaso. Existe um nível de perfeição. Tem vasos que vão ser mais perfeitos e vasos que vão ser um pouco mais imperfeitos e que o oleiro vai deixar daquele jeito. Mas qual nível de perfeição, de beleza você quer que o oleiro tenha com você? Eu estava refletindo sobre isso. Talvez as coisas estejam acontecendo da forma que estão na nossa vida, porque o oleiro quer te deixar perfeita. O oleiro, ele quer te deixar visível. O oleiro, ele quer que quando as pessoas olhem para você, eles vejam a beleza do oleiro ali, a beleza da santidade do Senhor, a beleza de quem pode, de quem é, na verdade, alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. E você tá aí, reclamando das mãos do oleiro, e eu também, achando que o tempo de Deus está longo demais. Eu penso às vezes, meu Deus, já se passaram tantos anos. Será que o tempo de Deus é assim mesmo para todo mundo? Será que eu estou certa? Não é possível. Como que Deus vai dar um tempo tão longo? Mas se a gente observar na história, a gente vai ver que Deus, ele trabalha com o tempo. Ele trabalha com uma palavra chamada perseverança. O Sofrimentos de Paulo, ele vai contando pra gente qual é a realidade do Evangelho. Não damos motivo de escândalo, ninguém em circunstância nenhuma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Olha só. Você tem dado motivo de escândalo? Porque às vezes a gente se acha assim, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mas na verdade, ontem mesmo nós demos motivos de escândalo. Um crente mesmo, alguém cheio do Espírito Santo, ele não dá motivo de escândalo. Ele não dá. Ele não coaduna com esse tipo de situação. Ele é composto. Ele é composto pela glória de Deus. Ali Paulo vai contando qual é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é crer, ter paciência, apanhar muitas vezes, ter dureza, não ter uma vida fácil. Vida fácil e prazeres desse mundo são entregues pela mão do inimigo. Nós, povo de Deus, só temos regozijo quando o Senhor estende a bênção dele sobre nós. O nosso regozijo real é no céu. Eu tenho uma amiga minha que ela é mãe. E às vezes ela passa assim muitos dias sem dormir porque ela tem um bebê pequeno e ela fala assim, não, tô tudo bem, descanso só no céu. Eu acho engraçado. Ela fala, não, eu tô assim sem dormir direito já tem umas 2 semanas, mas descanso só no céu. Olha, o número 1 tá doente, o número 2 tá doente, o número 3 não dorme. Mas não tem problema, porque descanso só no céu. Então a gente precisa de saber que até nos mínimos detalhes, na simplicidade do dia a dia, descanso só no céu. Você tá querendo viver o gozo e os prazeres desse mundo todos de uma vez só? Você está querendo não ser atingida nem atacada por nada? Nada. Não, eu não quero ser atacada por nada. Nada nesse mundo, Polly. Não quer? Não tem jeito. Não tem jeito. Quantas vezes as situações vêm na nossa vida, às vezes como pedras de tropeço, mas às vezes como ali, ó, como a mão do oleiro. Quem sabe essa dor que você está passando, esse desafio que você está passando hoje, não seja a mão do oleiro te quebrando. Quem sabe essa pessoa não foi colocada na sua vida de presente para que a mão do oleiro te refaça. Para que você não se ache a 4ª pessoa da Trindade, porque às vezes a gente se acha a 4ª pessoa da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você.
Às vezes a gente não acha que a gente ia ser a pessoa mais santa do mundo, mais cheia de Deus do mundo. Ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. Pronto. Quarta pessoa da Trindade. Às vezes a gente acha que a gente é. Mas se a gente for analisar, se a gente for além, se a gente for profundo no âmago do nosso ser, nós vamos entender e ver o tamanho da nossa miséria. A gente não pode deixar que as dores desse mundo sejam maiores do que o prazer de adorar ao Senhor. A gente não pode deixar que tudo que acontece na nossa vida seja algo para a gente entender que Deus não nos ama, porque Deus nos ama e nos ama muito. O texto ele termina falando sobre o problema de você estar com o descrente. E eu vou ler essa parte porque ela é muito interessante. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, o que tem em comum a luz com as trevas, o que tem harmonia entre Cristo e Belial. Belial é um demônio, tá? O que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo entre o templo de Deus e o templo de ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Presta atenção. Cuidado com a roda que você se assenta. Quantas pessoas eu conheço que entrou numa faculdade e mudou a cabeça? Quantas pessoas eu conheço que entrou no trabalho e acabou a vida dela? Tem uma pessoa que virou para mim e falou: nossa, eu era crente demais até começar a trabalhar. Devia ter ficado desempregada. Quantas pessoas eu conheço que foi fazer uma atividade e se esqueceu do Deus que entregou para ela na mão presente daquela atividade? Olha, um crente, uma pessoa que crê, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele só vai para esses lugares, só vai para onde tem escarnecedores para expandir a glória de Deus. Você não pode ser influenciada a tal ponto, que você desista daquilo que o Senhor deu. Eu conheço uma infinidade de mulheres que se divorciaram porque todas as coleguinhas do trabalho se divorciaram. E ela começou a achar que tinha problema no casamento dela, sendo que não tinha. Não tinha. Quantas vezes eu vi isso? Não é nenhuma, nem duas vezes, são muitas. Muitas vezes você vai começando a achar que o que você tem dentro de casa é insuficiente. Quantas vezes eu vi mães tratarem seus filhos pessimamente porque as coleguinhas do curso tinham problemas com os filhos. Cuidado em qual roda você tem se assentado. Ai, Polly, mas aquela pessoa é tão legal. Nossa, ela tem os problemas dela. Eu tenho também, mas ela tem. Será que é tão legal mesmo? Será que você precisa de estar ali naquela roda? Será que aquela pessoa tem que influenciar a sua vida? Será? Será? Eu conheço uma pessoa que eu acredito que o sonho da vida dela é dar um passar fora no marido dela. E todas as vezes que as meninas vêm perguntar pra mim sobre casamento, você já sabe a minha opinião. E eu sou bem enfática. E esses dias ela falou assim: não, se não tá feliz, separa. Eu falei: se não tá feliz, então você pode matar seu filho, dá descarga no seu filho. Você não tá feliz com ele, se ele aprontar demais, dá descarga nele. Que isso, Polly? Eu falei: uai, você não tá feliz no casamento? Se o homem não tá te tratando como você queria, se você não tá feliz, eu acho que tem que separar. Eu também acho. Também acho que você podia dar descarga no seu filho. Jamais. Eu falei: então, troca de marido. Se você acha que vai resolver todos os problemas do seu mundo trocando de marido, você tá muito enganada. E ali ela sai da roda. Essa semana a gente falou alguma coisa sobre casamento, dei a minha opinião assim. Ela fez assim e saiu da roda. Deixa ela sair da roda. Ela precisa de saber qual é a nossa opinião. As pessoas precisam de saber quais são as nossas opiniões. Eu tinha um grupo de amigos que eu gostava muito deles, mas muito mesmo. E eles tinham, todos os homens, as mulheres, todos tinham valores feministas, era assim, acho que eram umas 5, 6 pessoas.
valores feministas, né? Inclusive falava, sou feminista, esquerdista, e eu sempre na minha, por anos. Um dia eu falei assim, quer saber? Não, eles não podem achar que eu, Poliana, sou do jeito que eles são, não. Se eles quiserem ser meus amigos e me aceitar do jeito que eu sou, eles têm que entender ao Deus que eu sirvo. Bastou um post no Instagram. Não precisa nem confrontar ninguém pessoalmente. Coloquei um post no Instagram. Acabou. Nossa! Foram embora. Graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Porque os valores deles não eram os mesmos valores que os meus. Porque ser amiga da Poliana, porque a Poliana sempre tem uma palavra boa, porque a Poliana sempre tem uma revelação do Espírito Santo, porque a Poliana sempre tem uma direção, sempre tem uma palavra amável, sempre tem, né, algo diretivo, é muito fácil. Agora falar, eu não sou de esquerda, eu sou de direita. Eu não voto no candidato X, eu não voto em petista. Eu voto no Y e vou acreditar nele. Sim, isso é demais para um esquerdista. Isso é demais, isso é demais. Falei, ó, a deusa que você endeusa, ela é pedófila. Porque a deusa do feminismo hoje, que é a Simone de Beauvoir, ela é pedófila. Ela tinha relação com as suas alunas. Ela queria... Você é mãe? Eu, inclusive, até escrevi, elas foram bem agressivas no post. Tá tudo lá, graças a Deus. Tem um post que tá só a baixaria lá embaixo. Uai, a Simone de Beauvoir, ela é pedófila. Ela queria que a pedofilia fosse aprovada. Ela foi negada pelo nazismo. Nem os nazistas queriam ela de tão má que ela era. Ela aliciava as suas alunas, tinha relação sexual com as suas alunas adolescentes, aí levava essas alunas para casa dela, tudo isso a troco de nota, e aí tinha relação sexual. Ela, Sartre, que era o marido dela, e a aluna. Isso não era com uma aluna, não, era com todas. E isso não foi pegado de outra coisa, não, a não ser dos livros dela. A não ser dos livros dela. Ah, vamos falar de Frida? Vocês realmente querem? Vocês têm preparo emocional pra gente falar de Frida? Frida Kahlo? É um absurdo. É um absurdo. Mas as pessoas dizem que são feministas. As pessoas idolatram a Simone de Beauvoir. Vocês querem outros nomes? Vocês querem que eu conte o que os outros deuses e ídolos do feminismo fizeram? Vocês querem que eu conte a quantidade de aborto que foi feita no passado? Nós choramos por 410, mais ou menos, né, 1.000 mortos pelo Covid no Brasil. Cada um que morreu é como se um pedacinho de nós tivesse morto. Mas vocês têm noção a quantidade de aborto que foi feita no passado? O dia que eu virei e falei assim aqui no Instagram, perguntaram o que eu achava da FIV, né? Eu falei o que é a fertilização in vitro, que é assim, ele pega o óvulo masculino, o óvulo feminino, o gameta, o esperma masculino, faz ali a junção, vira o zigoto. Naquele zigoto, implanta no útero da mãe que tem dificuldade para engravidar. Qual a minha opinião sobre isso? Vem cá, tira 10. Você vai implementar todos em você? Óvulos fecundados. Ah, não, vou jogar no lixo. Quero um filho só. Tiraram 10 filhos de você. Você vai colocar um dentro de você. Um. Você vai jogar 10 filhos no lixo? Você vai jogar 10 filhos no lixo? Eu vou perguntar de novo. Você vai jogar 9, 10 filhos no lixo? Você acha isso certo? Mas eu não tenho condições de ter 10 filhos, então não faz o procedimento. Não faz. Porque se você abre sua boca para você dizer que você é contra o aborto, você tem que ser contra mesmo. Você tem que sentar com seu maridinho e falar, ó, o negócio é o seguinte, se fecundar 10, a gente vai ter que colocar 10. E vai sobreviver aqueles que Deus deixaram. Porque é a mesma coisa, não quero esse filho, vou tirar. Qual roda você tem que ser assentado?
Quais são as pessoas que têm frequentado a sua casa? Onde você tem aberto seu espaço? Você precisa prestar muita atenção nessas coisas. O nada a ver tem levado muita gente pro buraco. Se você for a única diferente do seu grupo, mude de grupo. Se não tiver grupo, as pessoas elas se ajuntam. Não tem jeito. O problema é que você fica com aquelas coisas do passado. Então você tá fazendo parte de um grupinho que tem um pensamento totalmente diferente do seu. A tendência é que você se molde pelo pensamento deles é altíssima. Se você faz parte de um grupinho em que é assim, sai desse grupinho, fica só. As pessoas se ajuntam. Daqui a pouco, quando realmente a sua mente não mandar essa influência para essa pessoa, outras pessoas novas chegarão. Outras pessoas com o mesmo princípio e valor que você. Outras pessoas que lutam pelo mesmo propósito que você luta. Eu te falo. Porque a primeiro momento, quando as pessoas olham para mim, uma infinidade de pessoas se apaixonam por mim. Infinidade. É natural para mim. É muito mais fácil uma pessoa falar, nossa, que menina legal. Aí vai indo. Ai, ela acha que tem que implementar 10 ovos, é uma louca. Ai, ela acha que tem que lutar pelo casamento até o fim, ela é uma louca. Ai, ela acha que não tem que colocar decote enorme. Ela tem silicone, ela não usa. Gente, eu tenho prótese de silicone, porque não sabe. Não tem problema nenhum com isso. Maravilhoso. Coloquem se quiser. Cuidado, porque tem muita doença de silicone por aí, viu? Cuidado. Mas se for o desejo do seu coração, põe. Nossa, é assim. Ai, ela acha que a gente não tem que ficar embalada a vácuo. Acho. Ai, ela acha que mulher não tem que ficar falando. Acho. Ai, ela é a favor da submissão. Acho. Sabe o que acontece? Às vezes, é que você, a pessoa que está do seu lado é reflexo de quem é você. Só que às vezes, a pessoa do seu lado é bem pior do que você, então o reflexo dali é muito maior. Ah, não, ele me traiu, eu não sou reflexo daquilo. É sim. É sim. Eu tenho uma amiga minha que foi um dos primeiros divórcios que eu já fiz na minha vida. Foi há muito tempo atrás. E eu fiz o divórcio do casamento dela e depois eu fui madrinha do segundo casamento. Adoro. Ela apanhava na cara, ela levava tapa na cara, assim, ó, do primeiro marido dela. Só que, gente, às vezes tem situação que não tem como. Você vai ficar o resto da vida levando na cara, daqui a pouco você morre. Entre a sua vida e sobreviver a sua vida e um casamento é muito maior a sua vida, né? Aí sim eu acredito em segundo casamento, nesse tipo de hipótese. E aí, ela falou esses dias pra mim, Poliana, o meu primeiro casamento era reflexo de quem eu era. Eu nunca agredi ele. Mas a minha escolha, eu escolhi ele porque eu era aquilo. Eu era mimada, eu era uma menina, eu era irresponsável, eu só queria pensar no hoje. Eu não queria ter responsabilidade com a vida. Ele era a personificação masculina do que eu era. Só que piorado, porque ele era agressivo. Olha que forte, olha que profunda. Ela falou assim, inclusive se fosse hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu ia tratar de me mudar na época. Só que eu tava apanhando tanto que eu não tinha mente para fazer isso. Deus sabe. Então hoje eu cheguei à conclusão de que ele era o que eu era. O marido dela hoje é assim, maravilhoso. Ela falou assim, e o meu marido hoje é maravilhoso porque eu sou maravilhosa. Ele é incrível porque eu mudei. Ele é um homem, eu atraí ele para perto de mim porque eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu falo que eu sou uma mulher de Deus. Eu sempre fui da igreja, mas hoje eu falo que eu sou uma mulher de Deus. Então, gente, talvez esse desafio que você esteja passando dentro de casa, ou com amigos, ou com seus filhos, é porque você precisa de santidade. Você precisa mudar os seus pensamentos, os seus princípios, os seus valores, como você vê a vida, como você tem lidado com as suas circunstâncias. Se nós julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados com o mundo. Viver, como Paulo diz aqui, o tempo favorável e ser socorrido no dia da salvação é uma tarefa para todos nós. O Senhor quer isso. Mas quem você é? Quem você é? Quais são as pessoas que estão perto de você? Cuidado para que os princípios e valores das pessoas que estejam perto de você serem totalmente diferentes. Sabe qual é o nosso maior erro? Achar e acreditar que porque a gente tem um pouquinho de Deus, um pouquinho, uma pontinha, nós vamos influenciar essas outras pessoas. Engano nosso. Deixa que as outras pessoas vejam o seu comportamento, mas você não precisa entrar na vida dessa pessoa, porque a partir do momento em que você entrar na vida dessa pessoa, a probabilidade de alguém te puxar para baixo é muito maior. É muito maior. Eu vejo hoje o reflexo na vida de muita gente disso. Cuidado. Cuidado, qual é a roda que você tem se assentado? Qual é a mesa que você tem frequentado? Quem são os seus ídolos? Quem são as pessoas que você ama? Quem é a pessoa que você admira? Quem é? Quem é o seu... Quando os seus amigos te ligam, eles querem falar o quê? Eles querem te chamar para onde? Eles querem te fazer o quê? Hoje, nenhum amigo meu me chama para balada. Eles cansaram. Se ele é meu amigo de verdade, ele sabe que eu não gosto. Eu não gosto de dormir tarde. Eu gosto de dormir cedo. Por mais que eu não durma de fato cedo, eu gosto de estar na minha casa. Isso não vem de hoje, vem desde a minha mocidade. Eu não gosto da noite. Noite é perfeita para ficar em casa. E eu sempre fui assim, é muito difícil eu estar acordada em uma festa, em uma balada, em alguma coisa de madrugada. Eu posso estar acordada na minha cama, posso estar acordada na minha casa, posso estar fazendo alguma coisa aqui por dentro, mas na rua, em balada, em um lugar que não combina comigo, não. Quando as pessoas te chamam para sair, elas te chamam para tomar o quê? Um café? Ou não? Elas sabem que é você? Não, hoje nós não vamos ter esse comportamento porque a fulana vai estar presente, ela não gosta. Hoje nós não vamos conversar sobre tal assunto porque a Poliana vai estar presente e ela não vai aceitar e ela não gosta e nós gostamos da amizade dela. O dia que a tua presença mudar as conversas, aí sim. O dia que você estando ali, aquelas pessoas não compactuem com pensamentos das trevas, aí sim. Quando você entrar no lugar, é você quem tem que mudar o ambiente. Se o ambiente não for mudado pela sua presença, aí você precisa de rever aonde está o teu coração. Onde está o teu coração? As pessoas dizem para você que o primeiro marido é o emprego? É ele que você vai se apresentar diante de Deus? Eu fui criada assim. Primeiro marido é o emprego, Poliana. Primeiro marido é o emprego, Poliana. Eu passei anos da minha vida repetindo isso. Até que eu me toquei. Que eu não vou levar o meu emprego pro dia da minha salvação. Pense nisso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia, na verdade, de arrependimento. Nós queremos te pedir perdão porque nós deixamos os valores desse mundo entrar dentro do nosso coração e nós nos esquecemos do primeiro amor. Realinha a nossa vida. Senhor, a diferença de viver o cumprimento do propósito de 14 dias para 40 anos foi a intensidade da adoração e a santificação daquele povo. Ai, Senhor, não nos permita morrer no deserto. Não nos permita morrer no deserto. Nós queremos sim entrar na terra prometida. Nos ajude, nos realinhe, nos mantenha de pé e nos faça entender o quão sua nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Olha só.
Deserto é lugar de promessas não cumpridas. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é o lugar onde você morre a céu aberto. Se você quer, de fato, viver o cumprimento da promessa de Deus, saia do deserto e entre na sala de espera de Deus. Sair do deserto e entrar na sala de espera de Deus requer uma atitude, adoração, e requer um dom chamado fé. O homem de ânimo dobre, aquele que hoje é e amanhã não é, e se não entra na sala de espera de Deus. Talvez a sala de espera de Deus você fique um tempinho ali, até que você seja amassado e refeito, amassado e refeito, amassado mais um pouco e refeito mais um pouco. Mas o dia que você entender que todo esse processo é para que você herde a terra prometida, você nunca mais vai querer voltar para o deserto. Para de tomar o deserto como seu. Eu estou no deserto. Sai de lá agora. Sair do deserto e entrar na sala de espera de Deus só depende de você. Para de reclamar. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com os princípios e valores que você tem levado para a sua vida. Cuidado com os princípios e valores que você tem levado para a sua geração. Cuidado com os princípios e valores que você tem levado para dentro da sua casa. Quando as pessoas olham para você, elas veem você como o quê? Uma menina de Deus? Um menino de Deus? Uma mulher de Deus? Um homem de Deus? Ou alguém que pode estar ali diante dos princípios e valores deste século, junto com o deus Belial, que é um dos deuses deste século? Cuidado, cuidado onde você está colocando o teu coração. Se afastar de pessoas que te afastam de Deus, na verdade, é um benefício para a tua alma. Talvez essa pessoa tão difícil que está do seu lado, ela seja reflexo de quem você é. O problema é que às vezes esse reflexo ele é majorado, porque a gente não sabe como é o escárnio humano de cada um. Te falta santidade. Direto eu falo para mim, me falta santidade. E não duvide, a palavra é clara. Sem santidade é impossível agradar a Deus. A santidade e a pureza, elas andam juntas. Como tem sido os teus pensamentos? Como tem sido os teus comportamentos? Você quer que as outras pessoas todas mudem? Você tem agido com pureza? Pense nisso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para poder compartilhar mais um pouquinho da palavra.